na posição do Corinthians, é que demorou demais e o Corinthians desistiu. Só que não porque o Wagner deve ser anunciado ainda hoje como reforço do Vasco da Gama, que teria oferecido aí salários melhores do que o Corinthians. O Corinthians então resolveu investir, como vocês estão falando, no Jadson. Jadson já teria rescindido o contrato com o time dele na China e já teria acertado o retorno para o Corinthians em termos salariais. Falta só ele receber uma grana que ele está precisando lá, que tem negociado com o time chinês. Recebendo esse dinheiro, ele volta para o Brasil e acerta com o Corinthians. Em relação ao William Potker, da Ponte Preta, Flávio Adalto disse que o acerto é para depois do Campeonato Paulista. Ele deve disputar ainda o Campeonato Paulista pela Ponte Preta. O Luca também deve ser emprestado para a Ponte Preta, mas não tem nada a ver com o William Potker, que deve vir para o Corinthians na disputa do Campeonato Brasileiro. E a gente perguntou para ele se tem mais novidades por aí. Ele falou que sim, além dos volantes, isso para não falar dos volantes, né? Do Paulo Roberto, do Sport, do Gabriel, do Palmeiras e do Felipe Bastos, que estão praticamente fechados. Ou seja, muita movimentação aqui no Corinthians. Mas o Wagner não vem mais. Eu volto aí com vocês, Pascoal. O Wagner, o Sormani então deu alguma confusão lá. O Sormani fez uma colocação aqui muito pertinente na hora que a gente estava aqui recebendo as informações, né? Porque o Gudrian estava falando, o Wagner não deu porque o salário do Vasco é maior que o do Corinthians. E o do Jadson, não vai ser? Não, mas aí, Pascoal, eu entendo que o Corinthians está descartando a contratação do Wagner justamente para focar na contratação do Jadson. Não teria sentido, talvez, você contratar os dois. Você tem um certo na mão. Você está abrindo a mão do certo pelo incerto. Às vezes vale mais a pena você abrir mão do certo e tentar um incerto que tem mais qualidade, Pascoal. É um cara que passou pelo Corinthians recentemente e fez muito sucesso, do que você apostar num jogador. Porque, com todo respeito ao Wagner, faz quanto tempo que vocês não veem uma partida do Wagner? Há muito tempo. Aí que tá. A gente está se baseando na bola que o Wagner jogou no Fluminense, no Cruzeiro. Há quanto tempo a gente não vê o Wagner jogando? O Jadson a gente viu recentemente. Mas eu não vou depreciar o jogador. Eu não estou depreciando, Pascoal, mas às vezes vale mais a pena. Quanto que o Corinthians pagaria por mês pro Jadson? Talvez o teto do clube, que é 500 pau. 500 mil. Mais um? Vai, Pascoal. Se o time da China pagar metade do salário, Pascoal. Esse vale pagar 500. Ele vai economizar uma bela grana. E o time da China paga, porque bala eles têm lá. Eles podem ter bala, mas para pagar não paga. Se o cara rescindiu o contrato... Mas se eles colocarem na ponta da caneta... Um abraço pro Gaiteiro. Um abraço pro Gaiteiro. Chinês também não é tonto, bicho. Não, mas se eles colocarem na ponta da caneta, eles vão economizar 7 milhões. Passa o jogador lá pra China que alguém vai se... Melhor do que deixar encostado. O cara pode falar, não quero ir. Ele tem um contrato com o clube, ele pode se negar e ficar lá encostado. Ué, um acordo, por exemplo, um contrato, gente... Não, pera um pouquinho. Rescisão de contrato, você paga o que você deve. Não, peraí, você pode fazer um acordo. Você pode fazer um acordo. Não, se você quiser... O que eu estou dizendo é o seguinte, em cima do que o pessoal está comentando, se o futebol chinês, o time do Jadson, no caso, está querendo abrir uma vaga para estrangeiro e não quer mais contar com o Jadson, pega o contrato, paga rescisão unilateral. Mas o clube chinês, ele pode chegar e falar: Jadson, o negócio é o seguinte, existe essa possibilidade aqui de contratar mais um jogador e não gostaríamos de contar com vocês para esse ano. Você tem uma possibilidade de jogar no Brasil? Você quer jogar no Brasil? Eu quero, clube chinês. Fala, então o negócio é o seguinte, ao invés de pagar aí 15 milhões, eu te pago 7. Beleza? Vamos fazer esse acordo? Estabelece um acordo. Isso é acordo, gente. Bom, eu não tenho histórico nesse sentido do futebol chinês. Eu nunca vi isso acontecer. Pode acontecer? Pode. Como pode acontecer muita coisa, entendeu? Os caras podem chegar pro Jadson, entregar uma picareta na mão deles e, escuta, começa a quebrar a muralha da China. Pode. Tá sob contrato. Qualquer coisa é possível. Aí entra naquele lado que você falou de assédio moral. Aí o jogador entra na FIFA, rescinde o contrato, o clube é obrigado a pagar e ele volta pro Brasil. Ué, não é assim, Sormani. Não é dar uma picareta pro cara e falar, vai trabalhar quebrando pedra. Do jeito que você fala, parece que as coisas são simples. Ué, mas a partir do momento que chega a informação do Flávio Adalto de que o Jadson, ele rescindiu com o clube chinês, a gente tem que acreditar na versão do Flávio Adalto. Ele estaria rescindindo o que a assessoria de imprensa do jogador não confirma. É só telefonar para a assessoria dele. Aliás, o pessoal da internet tem uma matéria nossa agora no site da Fox, www.foxsports.com.br. Tem uma matéria sobre isso. E na matéria, no primeiro parágrafo, está dizendo exatamente isso que você falou. O Flávio Adalto diz que o jogador rescindiu, opa, aí vem, abre parênteses,
A assessoria de imprensa do jogador não confirma. Fecha parênteses. Então vamos ver. O João Venturi pode falar com a gente lá no Rio de Janeiro para saber dessa possibilidade, se o Vasco da Gama está mesmo nessa parada do Wagner aí para definir essa situação e apresentá-lo ainda hoje. Alô, João Venturi, boa tarde. Grande Pascoal, um abraço pra você, todo mundo aí do Fox Sports Rádio. Que polêmica, rapaz. Mas olha, confesso pra vocês que o Wagner é o nome que ganha muita força em São Januário. O Vasco, inclusive, já fez toda essa pré-temporada que tinha pra fazer aqui no Rio de Janeiro. Embarca hoje pra Florida Cup. Dá início, né, a disputa do campeonato já no domingo. Primeiro adversário lá na Flórida contra o Barcelona de Guayaquil. E o Vasco está procurando muito um meio de campo, um lateral esquerdo, inclusive se falava do Moisés, lateral esquerdo do Corinthians, e mais um atacante. Também por causa da situação do Nenê, né? O Nenê já disse que tem vontade de sair, de jogar no futebol do São Paulo, no futebol paulista. Então, de repente, o Vasco pode até estar procurando um jogador aí para substituir o Nenê nesse meio campo, para ser o cérebro do time, aquele camisa 10. Agora, essa história do Jadson é bastante complicada, né? Porque tanto dinheiro envolvido e o Corinthians, né, com pouco dinheiro em caixa, batendo cabeça aí para ver de que maneira consegue arrecadar dinheiro, tem que pagar estádio, enfim, o time bastante modesto, aí esses protestos aí contra a diretoria. Não sei se o Corinthians hoje teria tanta bala na agulha assim para poder repatriar o Jadson, que foi para lá justamente por isso, por pensar em dinheiro, por tentar garantir o futuro da família dele. Mas o Wagner, se vier para o Vasco, olha, o Vasco chega já no Campeonato Carioca com uma outra cara, com uma outra disposição.